O alerta veio às 3:17 m. O comandante Frank Harris foi acordado pelo zumbido persistente de seu dispositivo de comunicação. Ele gemeu, esfregou os olhos e bateu na tela. Comandante Harris, aqui é o controle da missão. Precisamos de você na sede imediatamente. Frank não fez perguntas. Depois de 15 anos na NASA, agora fundida com a Força de Defesa da Terra Unida, ele sabia que era urgente quando a ouvia. 40 minutos depois, ele entrou em uma sala cheia de atividade. As telas exibiam fluxos de dados e gráficos estelares. No centro estava a doutora Olivia Moore, com os olhos fixos na tela principal. Frank, deslize, você está aqui, ela disse sem desviar o olhar. Nós pegamos algo. Incomum. Defina incomum, disse ele, aceitando o café que um oficial subalterno lhe entregou. Olivia apontou para uma forma de onda na tela. Este sinal apareceu às 6 horas. É artificial e dirigido especificamente à Terra. Frank estudou o padrão. Primeiro contato. Essa é a nossa teoria de trabalho, disse ela, e há mais. Veja isso. Ela deslizou a tela para mostrar imagens do telescópio da borda do Sistema Solar. Um objeto massivo se movia em direção à Terra, metálico, simétrico e obviamente construído. Quão grande? Frank perguntou. As estimativas iniciais estimam que tenha cerca de 12 quilômetros de comprimento. Disse Olivia. E está desacelerando. A sala ficou em silêncio enquanto as implicações se espalhavam por todos. A humanidade não estava mais sozinha no universo. As 72 horas seguintes passaram num borrão de atividade. Os líderes mundiais foram notificados. As forças militares entraram em alerta máximo. Os cientistas trabalharam dia e noite analisando o sinal, que se repetia a cada 4 horas com pequenas variações. No quarto dia, o Dr. Moore irrompeu no escritório temporário de Frank na sede. Nós resolvemos, ela disse sem fôlego. O sinal contém sequências matemáticas, seguidas pelo que acreditamos ser uma cartilha de linguagem. Eles querem conversar. Frank disse. Sim, e com base na trajetória e velocidade atuais da nave, eles alcançarão a órbita da Terra em aproximadamente 10 dias. A notícia foi divulgada mundialmente no dia seguinte. O pânico, o fervor religioso e a celebração irromperam em igual medida em todo o mundo. A Força Unida de Defesa da Terra foi mobilizada, embora todos entendessem a futilidade da resistência se os visitantes se mostrassem hostis. 9 dias depois, Frank e Olivia assumiram o controle da missão enquanto a nave alienígena estabelecia a órbita ao redor da Terra. Ele superou a Estação Espacial Internacional, lançando uma sombra visível do solo. A transmissão recebida anunciou o oficial de comunicações. A tela principal piscou e exibiu um ser diferente de tudo que Frank já tinha visto. Ele tinha 4 olhos dispostos em um padrão de diamante, pele azulada e falava através do que pareciam ser estruturas semelhantes a guelras em seu pescoço. Povo da Terra, dizia no inglês perfeito, claramente tendo estudado as transmissões da Terra. Sou o embaixador Celtura do Conselho Galáctico, uma federação de 27 espécies sencientes. Temos observado seu desenvolvimento com grande interesse. Frank deu um passo à frente. Sou o comandante Frank Harris da Força Unida de Defesa da Terra. Sejam bem-vindos ao nosso sistema. O alienígena fez um gesto que poderia ter acontecido. Viemos em paz e com uma oportunidade. Sua espécie atingiu um limite tecnológico que o qualifica para ser considerado membro do nosso conselho. Convidamos uma delegação às nossas câmaras centrais para discutir os termos. O presidente Clark, ouvindo da Casa Branca, deu a Frank um leve aceno de cabeça por meio de seu vídeo. Ficaríamos honrados em enviar representantes. Frank respondeu. Excelente, disse Celtura. Forneceremos transporte para sua delegação em 3 dias terrestres. Escolha seus representantes com sabedoria. Este encontro determinará o lugar da humanidade entre as estrelas. Após o término da transmissão, Olivia virou-se para Frank. Você confia neles? Frank observou a enorme nave no monitor, não completamente. Mas este é o momento em que tudo muda para a humanidade, gostemos ou não.
Em poucas horas, começou o processo de seleção para a primeira missão diplomática interestelar da Terra. Comandante Harris e Dr. Moore estavam entre os primeiros nomes da lista. O veterano embaixador diplomata John Russell foi nomeado para liderar a equipe. Enquanto Frank arrumava seus poucos pertences, ele parou na janela, olhando para o céu noturno. Em algum lugar lá em cima, o futuro da humanidade estava em jogo. O que quer que viesse a seguir mudaria a Terra para sempre. Mal sabiam eles que o Conselho Galáctico tinha planos próprios para a posição estratégica da Terra na galáxia. Planos que eles não tinham intenção de divulgar integralmente durante as próximas negociações. O edifício das Nações Unidas fervilhava de atividade enquanto a equipa diplomática recém-formada se reunia para o briefing final. O embaixador John Russell estava à cabeceira da mesa, o rosto envelhecido sério sob o cabelo prateado. Aos 62 anos, ele negociou tratados de paz em todas as principais zonas de conflito da Terra. Agora ele enfrentava o maior desafio diplomático da história da humanidade. Senhoras e senhores, Russell dirigiu-se à sala. Dentro de 24 horas, embarcaremos numa nave alienígena e deixaremos o nosso sistema solar. O destino da humanidade pode depender do que realizarmos. A capitã Samantha Urai estava sentada à sua direita, com o uniforme militar engomado e a postura perfeita. Como conselheira militar da equipe, ela avaliaria quaisquer ameaças potenciais. Ao lado dela, o Dr. Peter Collins folheava suas anotações. O xenobiólogo passou os últimos 3 dias estudando os dados limitados que possuíam sobre os alienígenas. O Conselho afirma representar 27 espécies, continuou Russell. Precisamos de compreender a sua política, a sua cultura e, o mais importante, o que eles querem da Terra. Lisa Rodrigues, a dida cultural da equipe, se pronunciou. Senhor, deveríamos presumir que eles sabem muito mais sobre nós do que nós sobre eles. Provavelmente monitoram nossas comunicações há anos. Russell assentiu. Exatamente por isso que precisamos ter cuidado com cada palavra e ação. Na manhã seguinte, um ônibus menor da nave alienígena principal pousou em uma área especialmente preparada no Centro Espacial Kennedy. Milhares de pessoas assistiram além do perímetro de segurança enquanto a delegação da Terra, 12 pessoas no total, embarcava com um mínimo de bagagem. No interior, encontraram assentos projetados para acomodar vários tipos de corpo. As paredes internas pulsavam com uma luz suave. Nenhuma tripulação alienígena estava visível. Bem-vindo, veio uma voz de alto-falantes ocultos. Por favor, protejam-se. Partiremos em 3 minutos. O capitão Urai examinou o sistema de retenção. Semelhante à nossa tecnologia, mas mais avançada, ela sussurrou para Russell. A decolagem foi surpreendentemente suave, uma leve pressão e depois nada. Através de pequenas janelas, eles observaram a Terra encolher rapidamente até se tornar apenas uma bola de gude azul, depois um ponto e depois desaparecer. Ninguém falou. A realidade da sua situação, os primeiros humanos a deixar o sistema solar, pesou muito sobre eles. Horas depois, uma porta na frente da cabine se abriu, entrando um ser semelhante ao da transmissão. Embaixador Sheltura, bem-vindo a bordo, disse o alienígena. Espero que suas acomodações sejam adequadas. Russell deu um passo à frente. Eles são. Obrigado pela sua hospitalidade. Chegaremos ao navio principal em breve. De lá, levará aproximadamente 3 dias terrestres para chegar à Estação Concórdia, a sede do nosso conselho. Dr. Collins não conseguia conter sua curiosidade científica. Como isso foi possível? O sistema estelar mais próximo está a mais de 4 anos-luz de distância. Sheltura fez um som que poderia ser uma risada. Utilizamos tecnologia de espaço dobrável. Seus cientistas teorizaram sobre isso. Você chama isso de Warp Drive em sua mídia de entretenimento. Logo eles atracaram na nave principal. A delegação humana foi conduzida através de vastos corredores até uma seção que havia sido preparada para eles. Os quartos eram uma aproximação razoável das acomodações da Terra, embora as proporções estivessem ligeiramente erradas. Naquela noite, durante a refeição, Lisa Rodrigues notou algo no mapa estelar exibido em uma tela na parede. Embaixador Russell,
disse ela calmamente, olhe a posição da Terra nesse mapa. Russell estudou isso. A Terra ficava na junção do que pareciam ser várias fronteiras territoriais. Capitão Enurai também viu. Estamos na fronteira. Uma posição fronteiriça. Mais tarde, numa sala de reuniões privada, a equipa discutiu as suas observações. Seus dois ansiosos Vricks disseram que eles nos deram pouco tempo para nos prepararmos, nos levaram para fora do mundo e estão acelerando essas negociações. Eu concordo, disse Russell. E você notou como os outros representantes do Conselho quase não falam conosco? Apenas espécies turísticas celulares, os arachianos, parecem interessadas em contato direto. O Dr. Collins acrescentou, tenho comparado nossa fisiologia com os dados que eles forneceram em outras corridas do Conselho. Os humanos são extraordinariamente duráveis e adaptáveis em comparação. Lisa Rodrigues foi a última a falar. Durante o passeio, notei suas embarcações militares. Eles estão posicionados como se estivessem esperando um ataque ou planejando um. Russell olhou para cada membro da equipe. Precisamos de mais informações antes de chegarmos à Concórdia. Algo não está certo neste convite, e pretendo descobrir o que antes de concordarmos com qualquer coisa. A nave zumbia silenciosamente enquanto viajava pelo espaço dobrado, levando os humanos em direção a um destino mais complicado do que qualquer um deles imaginava. A estação Concórdia encheu a janela de observação enquanto o navio se aproximava. A delegação humana ficou admirada. A estação era enorme, uma roda giratória de metal e luz com raios que se estendiam de um eixo central. Navios de vários tamanhos e formatos moviam-se ao seu redor como abelhas em torno de uma colmeia. É lindo, sussurrou o Dr. Collins, e fortemente armado, acrescentou o Capitão Urai, apontando para o que eram claramente posições de armas ao longo do anel externo. O navio deles atracou suavemente. Quando a câmara de descompressão se abriu, os humanos foram atingidos por novos cheiros, estranhos, mas não desagradáveis. O embaixador Keshel Turus conduziu por corredores movimentados, alienígenas de diferentes formas, tamanhos e cores passavam por eles. Alguns tinham vários membros, outros moviam-se no que pareciam ser nuvens de gás. Muitos pararam para olhar para os humanos. Os primeiros terráqueos a visitar Concórdia, explicou Celtura, vocês são uma espécie de curiosidade. Eles foram conduzidos aos seus alojamentos, uma seção adaptada às necessidades humanas. Depois de se instalarem, foram convidados para uma recepção formal. O grande salão estava repleto de representantes de muitas espécies. O embaixador Russell observou como eles se agruparam em grupos políticos claros. A delegação terrestre permaneceu junta, aceitando apresentações, mas falando pouco. Um alienígena alto e magro se aproximou deles. Ao contrário de Celtura, este tinha pele cinza com padrões que pareciam mudar e mudar. Eu sou o alto conselheiro Zek Stara. É dito através de um dispositivo tradutor. Líder do domínio araxiano e atual chefe do Conselho Galáctico, a potencial adesão da Terra é de grande interesse para nós. Estamos honrados. Russell respondeu cuidadosamente. Embora ainda estejamos aprendendo sobre o Conselho e seus membros, Zek Stara fez um gesto fluido. Preparamos um processo acelerado de adesão para a Terra. Sua espécie é muito promissora. O Capitão Urai notou a reação dos alienígenas próximos. Alguns pareceram surpresos com esta afirmação. Outros preocupados. Mais tarde, durante uma visita às instalações científicas da estação, o Dr. Collins foi autorizado a examinar dados biológicos de várias espécies do Conselho. Ele trabalhou rapidamente, comparando anotações com a fisiologia humana. Fascinante. Ele murmurou. Um técnico olhou. O que você encontrou? O alienígena perguntou. Os humanos parecem invulgarmente resilientes em comparação com a maioria das espécies do Conselho. Collins explicou. Nós nos recuperamos de lesões mais rapidamente, nos adaptamos a diferentes ambientes com mais facilidade e temos uma resistência notável. O técnico fez um som de clique. Sim, essas características são valiosas. Enquanto isso, o Capitão Urai conseguiu escapar do grupo principal da excursão com a desculpa de ir ao banheiro.
Ela tomou um corredor diferente, notando o aumento da presença militar nesta seção. Através de uma grande janela de observação, ela viu um estaleiro construindo o que eram claramente navios de guerra. Lisa Rodrigues teve sua própria descoberta. Em um evento de intercâmbio cultural, ela conheceu um diplomata júnior chamado Krelax, da Federação Veltrax. Uma espécie com 4 braços e Irpele e Decim. O vosso mundo junta-se ao conselho num momento interessante. Krelax disse baixinho quando eles estavam sozinhos. Como assim? Lisa perguntou. O conselho afirma ter 27 espécies membros, mas há 5 anos havia 31. Krelax olhou em volta nervosamente, perguntou em algum momento sobre o vazio, mas não abertamente. Naquela noite, a equipe humana se reuniu em seus aposentos privados, que haviam vasculhado em busca de dispositivos de escuta. Eles querem que assinemos acordos preliminares de adesão amanhã. Russell disse, isso é incomumente rápido para os padrões diplomáticos. A capitã Urai descreveu o aumento militar que ela testemunhou. Dr. Collins compartilhou suas descobertas sobre as vantagens biológicas humanas. Lisa contou a eles sobre sua conversa com Krelax. O vazio. Russell franziu a testa. Já ouvi esse termo sussurrado 2 vezes. E a posição da Terra? Urai os lembrou, apontando para o mapa estelar que haviam trazido. Estamos numa encruzilhada estratégica. Dr. Collins parecia preocupado. Eles parecem especialmente interessados na nossa resiliência física e adaptabilidade. Quase como se estivessem nos avaliando como soldados. Urai terminou. Russell assentiu lentamente. Amanhã, na reunião preliminar, tentarei adiar quaisquer acordos até sabermos mais. Capitão Urai, continue o seu reconhecimento, se possível. Dr. Collins, obtenha mais dados sobre biologia comparativa de espécies. Lisa, veja se seu contato compartilhará mais informações. Fora de seus aposentos, a movimentada atividade da Estação Concórdia continuou, sem saber que os humanos estavam começando a desvendar as verdadeiras intenções do Conselho. O embaixador Russell sentou-se à grande mesa circular na Câmara de Negociações do Conselho. Ao seu redor estavam representantes de 7 espécies principais do Conselho. As paredes exibiam mapas estelares e fluxos de dados. Atrás de cada alienígena estavam conselheiros e assistentes. A equipe humana permaneceu pequena em comparação. A Terra ocupa uma posição única, a Esterra vendo o alto conselheiro. Seu sistema solar fica na interseção de 3 principais rotas comerciais. Sua adesão beneficiaria todas as espécies do Conselho. Uma exibição holográfica apareceu no centro da mesa, mostrando propostas de acordos comerciais, compartilhamento de tecnologia e pacotes de defesa. Os termos pareciam extremamente generosos. Você oferece muito, disse Russell cuidadosamente. O que a Terra oferece em troca? Sua localização estratégica, principalmente, disse um diplomata araxiano. Além disso, encontramos a adaptabilidade da sua espécie. Útil. O capitão Urai, sentado atrás de Russell, mexeu-se desconfortavelmente com esta última palavra. Exigiríamos que a Terra mantivesse uma certa prontidão militar. O terror sexual continuou. Nada oneroso. Apenas o suficiente para proteger o seu setor. À medida que os detalhes técnicos eram discutidos, o Dr. Collins analisava Dave em seu tablet. Ele se inclinou para sussurrar para Russell. Estes pacotes tecnológicos excluem sistemas de armas e os requisitos de defesa são muito mais elevados do que inicialmente implicavam. Russell acenou com a cabeça ligeiramente e ergueu a mão. Minha equipe precisa de tempo para analisar essas propostas detalhadamente. Que possamos continuar amanhã. Os alienígenas concordaram, embora o terror sexual parecesse irritado com a demora. Mais tarde naquele dia, Lisa Rodrigues encontrou Krelax numa zona tranquila do jardim da estação. Plantas alienígenas cresciam em estranhas formações ao seu redor. Você perguntou sobre o vazio. Krelax disse nervosamente. Posso lhe mostrar uma coisa, mas devemos ter cuidado. O conselho monitora tudo. Ele entregou a ela um pequeno cristal de dados. Contém registros dos arquivos restritos.
Use-o em seus trimestres anteriores. Naquela noite, a equipe humana se reuniu em torno de um espectador em sua sala segura. O cristal continha relatórios militares, mapas estelares e comunicações confidenciais. Isso é ruim, disse o capitão Urai enquanto revisavam os arquivos. O Conselho travou uma guerra há 10 anos contra algo que eles chamam de vazio, uma espécie antiga do espaço escuro. Dr. Collins apontou para o número de vítimas. As perdas foram enormes. 4 espécies inteiras foram quase exterminadas. E veja só, disse Lisa, destacando uma análise estratégica. A Terra está numa posição defensiva crítica contra o território do vazio. Se eles retornarem, nosso sistema solar estaria diretamente em seu caminho. Russell estudou um mapa que mostrava as linhas defensivas do Conselho. Eles estão construindo um perímetro. A Terra seria um mundo-fortaleza essencial em sua estratégia. Os termos generosos de repente fazem sentido. Urai disse severamente. Eles não estão nos convidando para nos unirmos como iguais. Estão nos recrutando para sermos seu escudo. E veja esses estudos biológicos, acrescentou Collins. Criaturas do vazio emitem algum tipo de sensação psíquica que devasta a maioria das espécies do Conselho. Mas com base nos seus modelos, os humanos podem ter resistência natural. A sala ficou em silêncio quando as implicações ficaram claras. Eles nos querem como soldados, disse Urai, como alimento e alimento na linha de frente. E eles esconderam o verdadeiro perigo, acrescentou Russell. Se a Terra se juntar sem saber do vazio, não estaremos preparados para o que está por vir. Liz estudou outro documento. De acordo com isso, a inteligência deles sugere que o vazio está preparando outra invasão. É por isso que eles estão apressando a nossa adesão. Russell andava pela sala com o rosto sombrio. Amanhã confrontarei Zestara com o que aprendemos. Precisamos de toda a verdade antes que a Terra possa tomar qualquer decisão. Tenha cuidado, alertou o capitão Urai. Eles investiram muito para nos deixar ir embora agora. Enquanto eles continuavam revisando os arquivos, um mapa mostrava o caminho projetado para a invasão do vazio. A Terra estava diretamente em seu caminho, como uma pequena ilha antes do tsunami. Fora dos seus alojamentos, as forças de segurança do Conselho aumentaram silenciosamente as patrulhas. A vigilância da delegação humana foi duplicada. O Conselho não estava se arriscando com seus potenciais novos defensores da linha de frente. Na manhã seguinte, o embaixador Russell solicitou uma reunião privada com o alto conselheiro Zestara. Eles se encontraram em uma pequena câmara com apenas o capitão Urai e 2 guardas arachianos presentes. Agradecemos a oferta generosa do Conselho. Russell começou, sua voz calma apesar do coração acelerado. No entanto, temos preocupações sobre certas informações que nos são ocultadas. Os padrões da pele de Zestara mudaram rapidamente, um sinal de agitação. Que informações você acredita que retemos? Russell colocou uma placa datada na mesa entre eles, o vazio, a guerra de 10 anos atrás, o fato de a Terra estar diretamente no caminho projetado de sua próxima invasão. A sala ficou em silêncio. Zestara olhou para Russell e depois para o tablet. Os 4 olhos do alienígena piscaram em sequência. Como você adquiriu essas informações? Zestara finalmente perguntou. Isso não é importante. Russell respondeu. O que importa é porque o Conselho ocultou informações tão críticas da Terra. Zestara se levantou e caminhou até uma janela com vista para o centro da estação. O vazio não é algo que discutimos abertamente. O pânico que isso causaria. Você quer dizer o pânico que isso causaria na Terra se soubéssemos o verdadeiro motivo pelo qual você nos quer no Conselho? Capitão Urai disse. O Sumo Conselho voltou. Você deve entender nossa posição. O vazio quase nos destruiu há uma década. 4 espécies foram quase completamente exterminadas. Os Tulurianos e Mochares agora existem apenas em enclaves protegidos. Nós entendemos, disse Russell, o que não entendemos é por que você não seria honesto conosco. Zestara fez um gesto que parecia resignação. O seu povo concordaria em aderir se soubesse que enfrentaria imediatamente uma ameaça existencial?
que a Terra se tornaria um mundo fortaleza na linha de frente. Enquanto isso, o Dr. Collins e Lisa Rodrigues estavam no Centro de Pesquisa Biológica da estação com a ajuda de Krelax. Eles tiveram acesso aos estudos mais sigilosos sobre o vazio. Estas criaturas são diferentes de tudo que encontramos, disse Collins, examinando os dados. Eles existem parcialmente em outra dimensão, por isso são chamados de vazio. Eles se alimentam de energia mental, pensamentos, emoções, da própria consciência, e os humanos apresentam algum tipo de resistência. Lisa perguntou. Collins apontou para exames cerebrais comparativos. Nossos padrões neurais são fundamentalmente diferentes da maioria das espécies do Conselho. Os ataques psíquicos do vazio que devastam outras pessoas podem ter efeito reduzido sobre os humanos. Krelax acrescentou silenciosamente, é por isso que o Conselho está tão ansioso para que os humanos se juntem. Eles precisam de soldados que possam enfrentar o vazio diretamente. De volta à câmara privada, o embaixador Russell confrontou Zistara com esta informação. Você planeja colocar humanos na linha de frente sem nos dizer o que estaríamos enfrentando, disse Russell. Isso não é uma aliança. Isso é exploração. Os padrões de Zistara mudaram novamente. É necessário para a sobrevivência galáctica. O vazio consome tudo em seu caminho. Eles não podem ser argumentados, apenas combatidos. Então lute honestamente, respondeu Russell. Com aliados que escolhem ficar ao seu lado, não com peões manipulados para assumirem posições. O sumo conselheiro aproximou-se. Você não entende o que enfrentamos. O vazio destruiu civilizações que existiam quando a sua espécie ainda subia em árvores. Fazemos escolhas difíceis para sobreviver. Nós também, disse Russell com firmeza. Naquele momento, o Dr. Collins os contatou através de seu canal seguro. Embaixador, encontramos outra coisa. O Conselho já iniciou os preparativos para militarizar o espaço orbital da Terra. Estão a planear instalações defensivas independentemente da nossa decisão. O rosto do capitão Urai endureceu. Você nunca planejou aceitar um não como resposta, riu. Zestar olhou entre os humanos. A posição estratégica da Terra é demasiado valiosa. O Conselho votou que, se a diplomacia falhasse, outras medidas seriam implementadas. Medidas? Russell perguntou, sua voz perigosamente baixa. Nada prejudicial à sua população, garantiu Zestara. Simplesmente, orientação para o caminho necessário. Russell levantou-se lentamente. Sumo conselheiro, acredito que precisamos reconsiderar a posição da Terra nestas negociações. Não continuaremos sob ameaça ou engano. Você não tem escolha, disse Zestara. O vazio está chegando e a Terra está em seu caminho, quer você se junte a nós ou não. Os olhos de Russell se estreitaram. Sempre há escolhas e pretendemos fazer as nossas. A delegação humana reuniu-se em seus alojamentos. A segurança ao redor deles havia duplicado, embora o Conselho alegasse que era para sua proteção. Todos sabiam que era para mantê-los contidos. Eles nos encurralaram, disse o capitão Urai, andando pela sala. Se nos recusarmos a aderir, eles forçarão a adesão da Terra de qualquer maneira. Se concordarmos, tornar-nos-emos a sua defesa na linha da frente com um apoio mínimo. O embaixador Russell ficou sentado em silêncio, pensando, sempre há outra opção. Dr. Collins ergueu os olhos de seu tablet de dados. Tenho analisado tudo o que temos sobre o vazio. Seus ataques psíquicos têm como alvo caminhos neurais específicos compartilhados pela maioria das espécies do Conselho. Os humanos processam informações de maneira diferente. Poderíamos usar isso de alguma forma? Lisa Rodrigues é questionada. Possivelmente, Collins respondeu. Se desenvolvermos tecnologia baseada em padrões neurais humanos, poderemos criar defesas eficazes contra os seus ataques psíquicos. Russell assentiu lentamente. Portanto, a Terra tem valor além da nossa posição estratégica. Temos as características biológicas de que eles precisam, o que nos dá uma vantagem, acrescentou Urai, para entender para onde Russell estava indo. O embaixador levantou-se. Precisamos falar com Krelax e quaisquer outros membros do Conselho Solidários. Tenho um plano,
mas precisaremos de aliados. Mais tarde naquele dia, o alto conselheiro Zex Terra chamou os humanos para a câmara principal do conselho. Todas as 27 espécies estiveram representadas, um acontecimento inusitado que destacou a importância do encontro. Preparamos o acordo final de adesão, anunciou Zex Terra. Esperamos que a Terra assine hoje. Russell deu um passo à frente. A Câmara ficou em silêncio. O povo da Terra agradece ao Conselho Galáctico pela sua oferta. Ele começou formalmente. No entanto, não podemos aceitar a adesão nos termos atuais. Murmúrios se espalharam pelos representantes alienígenas. Sua aceitação não é opcional. Zex Terra disse, a voz dura. A posição da Terra é crítica para a segurança galáctica. Nós entendemos isso. Russell respondeu calmamente. Também entendemos a ameaça do vazio melhor do que vocês pretendiam. A Câmara irrompeu em conversas surpresas. Muitos membros do Conselho não foram informados de que os humanos sabiam sobre o vazio. A Terra reconhece o perigo. Russell continuou uma vez o barulho se acalmou. Mas não seremos manipulados ou coagidos. Propomos termos alternativos. Ele gesticulou e o Dr. Collins exibiu novos dados nas telas principais da Câmara. Os padrões neurais humanos mostram resistência a ataques psíquicos do vazio. Oferecemos uma parceria para desenvolver tecnologia defensiva baseada em nossa biologia. Em troca, Russell continuou. A Terra mantém sua soberania. Quaisquer instalações defensivas no nosso sistema estarão sob controle conjunto e não apenas sob a autoridade do Conselho. Os padrões de pele de Zex Terra mudaram rapidamente. Inaceitável. O Conselho exige controle direto de todos os sistemas defensivos no perímetro. Então a Terra recusa a adesão. Russell disse simplesmente. A Câmara explodiu no caos. Várias espécies exóticas começaram a discutir entre si. Alguns pareciam apoiar a posição humana. Outros ficaram indignados. Zex Terra ergueu os 4 braços em silêncio. Você não consegue entender a sua situação, embaixador. A Terra se juntará ao Conselho. A única questão é se o seu pessoal o faz de boa vontade ou sob supervisão. Isso é uma ameaça? Perguntou o Capitão Urai, movendo a mão sutilmente em direção à arma. É a realidade, respondeu Zex Terra. O Conselho concordou por unanimidade que a posição da Terra é demasiado valiosa para ser deixada indefesa. Russell olhou ao redor da Câmara, unanimemente. Vejo vários representantes que parecem surpresos com sua afirmação. Na verdade, falta Cree e representantes de outras 4 espécies pareciam desconfortáveis. Não fomos consultados sobre esta decisão, disse o representante do Mochário, uma das espécies quase extintas. Zex Terra ignorou o comentário. Embaixador Russell, tem 24 horas para reconsiderar a sua posição. A Terra se juntará ao perímetro defensivo do Conselho. A única questão é quanta autonomia seu pessoal mantém no processo. Russell encontrou o olhar de 4 olhos do alienígena com firmeza. Iremos considerar o seu ultimato, alto conselheiro. Mas lembre-se de que as criaturas encurraladas geralmente lutam com mais afinco. Quando a delegação humana deixou a Câmara, o Capitão Urai sussurrou para Russell, 24 horas não é muito tempo para implementar seu plano. É o suficiente. Russell respondeu calmamente. Entre em contato com nossos novos amigos. Nós nos mudamos esta noite. O ciclo noturno na Estação Concórdia significava luzes apagadas e atividade reduzida. A delegação humana aproveitou esse tempo para se reunir secretamente com representantes de 5 espécies do Conselho que demonstraram simpatia pela sua posição. Eles se reuniram em uma sessão de manutenção que Cree não tinha assegurado. Além do diplomata Veltrax, havia representantes dos Mochários, Centuriões, Drovis e Tolurianos, todos poderes menores dentro do Conselho, e a maioria sofreu muito na guerra anterior com o vazio. O domínio araxiano controlou a política do Conselho por muito tempo. Kreylax disse que muitos de nós discordamos de seus métodos, mas não temos o poder de nos opor a eles. Qual é exatamente o seu plano, embaixador? Perguntou o representante da Mochari, um ser pequeno,
de aparência frágil e pele translúcida. Russell explicou que amanhã, quando o conselho se reunir para ouvir a nossa resposta, rejeitaremos os seus termos e sairemos. Não apenas das negociações, mas inteiramente da concórdia. Eles nunca permitirão isso. Os centuriões disseram, nervosismo subindo em seu pescoço. Eles também não vão esperar por isso, acrescentou o capitão Urai. Os arachianos acreditam que detêm todo o poder. Eles não podem imaginar que simplesmente nos recusaríamos a jogar o jogo deles. Mas o que isso consegue? Perguntou o representante tolureano. O conselho ainda se moverá contra a terra. Não se eles estiverem divididos, disse Russell. Estamos oferecendo uma alternativa. Uma nova aliança baseada na igualdade e na defesa mútua, não na coerção e em agendas ocultas. Dr. Collins exibiu dados em seu tablet. Já iniciamos o trabalho teórico sobre defesas contra o vazio usando padrões neurais humanos como modelo. Estamos dispostos a compartilhar esta pesquisa livremente com aliados que se juntem a nós. Enquanto isso, Lisa Rodrigues estava trabalhando em um canal de comunicação seguro com a Terra. Nosso governo está atualizado sobre a situação. Apoiam a decisão do embaixador Russell. O representante alienígena e os ressentidos se entreolharam, incertos, mas intrigados. Como você chamaria essa nova aliança? Krelax perguntou. O Acordo de Turim, respondeu Russell, aberto a qualquer espécie que deseje permanecer unida, como iguais, contra ameaças comuns. Durante toda a noite, eles planejaram. O capitão Urai garantiu um caminho para o navio. A espécie simpática criaria diversões se necessário. Pela manhã, tudo estava pronto. O conselho pleno se reuniu na hora marcada. A atmosfera estava tensa. O alto conselheiro, Zack Stara, sentou-se no centro, confiante de que os humanos capitulariam. Embaixador Russell, a Terra aceita os termos do conselho? Zack Stara perguntou diretamente. Russell deu um passo à frente, sua expressão calma, mas determinada. Alto Conselheiro, membros do Conselho Galáctico, a Terra considerou cuidadosamente a sua oferta e o seu ultimato. Ele fez uma pausa, olhando ao redor da Câmara para os representantes de cada espécie. A Terra rejeita ambos. O choque percorreu a Assembleia. Os padrões da pele de Sextara mudaram violentamente. Além disso, Russell continuou antes que alguém pudesse interromper. Estamos encerrando as negociações com o Conselho Galáctico com efeito imediato. Isto é inaceitável. Zack Stara começou. Levantando-se da cadeira, Russell ergueu a mão. Ainda não terminamos. A Terra reconhece a ameaça do vazio. Defenderemos o nosso sistema e enfrentaremos este inimigo, mas faloemos nos nossos termos e não como subordinados ao Conselho. Você não tem escolha, insistiu Zack Stara. A Terra está sozinha contra. A Terra não está sozinha. Russell interrompeu. Ele gesticulou para a delegação humana. Estamos saindo da Estação Concórdia agora. Qualquer espécie que deseje discutir uma verdadeira aliança entre iguais pode entrar em contato conosco. Com isso, o embaixador Russell deu as costas ao conselho. Toda a delegação humana o seguiu, caminhando firmemente em direção à saída. A Câmara explodiu no caos. Alguns membros do conselho gritaram por segurança para deter os humanos. Outros argumentaram contra tal ação. Zack Stara parecia congelado em descrença. Ninguém jamais havia simplesmente se afastado do Conselho Galáctico antes. Quando chegaram à porta, Kree desapareceu e representantes das outras 4 espécies simpáticas levantaram-se de seus assentos e seguiram os humanos para fora. O pânico na Câmara do Conselho cresceu. Tudo estava se desfazendo. Os planos cuidadosamente construídos do domínio araxiano ruíram quando os humanos fizeram a única coisa que ninguém considerava possível. Eles se recusaram a seguir as regras do Conselho. 3 meses após a dramática partida da Estação Concórdia, a Terra fervilhava de atividade. A chegada de aliados alienígenas acelerou a tecnologia humana em décadas. Novos edifícios foram erguidos em uma zona especial perto do antigo Centro Espacial Kennedy, agora chamada de Unity Base. O embaixador Russell estava diante de uma grande janela que dava para o complexo.
Naves de 5 espécies alienígenas moveram-se pela órbita da Terra, trabalhando ao lado de naves humanas para construir uma rede de defesa. Relatório de progresso, Dr. Collins. Russell perguntou sem se virar. Collins se aproximou com um tablet. A tecnologia de interface neural está funcionando melhor do que o esperado. Ao combinar padrões cerebrais humanos com sistemas de comunicação Veltrax, criamos escudos que podem bloquear 90% dos ataques psíquicos do vazio. O capitão Urai juntou-se a eles, agora vestindo o uniforme da recém-formada Força de Defesa Terrana. As plataformas orbitais estarão operacionais dentro de 2 semanas. Os Centuriões forneceram a sua tecnologia furtiva e os Drovas atualizaram os nossos sistemas de armas. E os nossos convidados? Perguntou Russell, apontando para uma sala de reuniões onde esperavam representantes de mais 3 espécies do Conselho. Mais desertores, disse Urai com um pequeno sorriso. O Conselho Galáctico está em fractura. As táticas pesadas dos Exterrace levaram muitas espécies a buscar alternativas. Lisa Rodrigues entrou, acabando de falar com os recém-chegados. O domínio araxiano está ameaçando com sanções contra qualquer espécie que se junte ao acordo terrano, mas não está funcionando. A nossa abertura relativamente ao vazio forçou o Conselho a reconhecer publicamente a ameaça. Russell acenou com a cabeça. E quantas espécies se juntaram a nós agora? Isso confirmou. Lisa respondeu, mais 3 estão em discussão. Até mesmo algumas das maiores potências estão a reconsiderar a sua posição. Do lado de fora, uma nave pousou, trazendo materiais e pessoal do mundo natal dos Moshari. Apesar do seu pequeno tamanho e aparência frágil, os Moshari eram engenheiros brilhantes. Seus projetos melhoraram imensamente as capacidades defensivas da Terra. O Conselho nunca esperou isso, disse Urai. Eles pensaram que nos submeteríamos ou ficaríamos isolados. Eles nunca imaginaram que criaríamos uma alternativa viável. Os humanos sempre foram bons em encontrar terceiras opções, disse Russell com um leve sorriso. O chão vibrou de repente quando um alarme soou. Todos se moveram rapidamente para o centro de comando, onde um display holográfico mostrava leituras perturbadoras do espaço profundo. Sensores de longo alcance estão detectando anomalias nos limites do sistema solar, informou um técnico. As assinaturas de energia correspondem aos registros históricos do vazio. O rosto de Russell endureceu. Eles chegaram mais cedo do que o esperado. Krelax, agora o embaixador oficial da Veltrax na Terra, juntou-se a eles. Enviamos uma mensagem a todos os membros do Acordo Terrano. Os navios estão se mobilizando. E o Conselho? Urai perguntou. Eles também detectaram isso. Krelax respondeu. Eles estão alterando sua frota, mas estão desordenados. Muitas espécies abandonaram ou reduziram os seus compromissos. Dr. Collins estudou os dados recebidos. A blindagem psíquica precisa ser implantada imediatamente. Todo o pessoal deverá ativar os seus protetores pessoais. Ao longo da base da unidade, humanos e alienígenas trabalharam lado a lado, preparando-se para a Primeira Guerra Interestelar da Humanidade. Havia medo, mas também determinação. Eles escolheram esse caminho com os olhos abertos. Em órbita, as naves da Terra e seus aliados alienígenas passaram para formações defensivas. Os projetos eram novos, criados em conjunto, em vez de seguirem as antigas estratégias do Conselho. O vazio alcançará nossas defesas externas em 6 horas, informou Urai. E a frota do Conselho? Russell perguntou, reunindo-se em seu perímetro, mas eles se recusam a coordenar diretamente conosco. Lisa disse, orgulho mesmo agora. Russell olhou para os representantes das espécies do Acordo Terráqueo reunidos no centro de comando, antigos inimigos agora unidos. Envie uma mensagem ao Conselho, ordenou ele. Diga-lhes que, independentemente das nossas diferenças, estamos prontos para coordenar a nossa defesa deste setor. A oferta permanece aberta. E se eles recusarem? Urai perguntou. Então enfrentamos o voo em nossa direção, respondeu Russell. Mas vamos deixar a porta aberta. Algumas lições levam tempo para serem aprendidas.
À medida que a contagem regressiva para o confronto continuava, a Terra se preparava para sua primeira batalha entre as estrelas. Não como peões do Conselho Galáctico, mas como líderes de uma nova aliança construída sobre o respeito e a necessidade mútua. O caminho a seguir seria difícil, mas a humanidade fez o que sabia fazer melhor, adaptou-se, inovou e recusou-se a aceitar opções limitadas. Eles abandonaram um mau acordo apenas para construir algo melhor. E agora, eles se manteriam firmes,